Olá, muito bom dia, graças a Deus. Hoje, segunda-feira, 7/7/2025. Vamos aqui nesse dia falar em uma meditação da palavra de Deus sobre a oração sincera e o se inclinar de Deus. Muito importante entendermos esta situação do ser humano para com Deus. É muito importante. Vamos orar a Deus pedindo que Ele venha nos abençoar nessa meditação. Ó Senhor, dirige as palavras, nos abençoe, coloque a unção do Teu Espírito e venha, meu Deus, nos dar a entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Estamos aqui com a Bíblia em mãos, confira também tudo aqui vai ser falado pelos versículos citados na Bíblia. A oração sincera e o se inclinar de Deus. Deus conhece o íntimo do nosso coração. Não adianta de forma alguma querer ou transparecer algo em pronúncias a Deus para falar algo com Deus que não vamos ser aceitos. Nós temos que ser sinceros. Sincero é uma pessoa que não finge nada. A pessoa diz e é o que está dizendo diante de uma oração, principalmente para com Deus, porque Deus só ouve a oração sincera, verdadeira do íntimo, de uma forma aquebrantada diante dele. É isso que nós vamos refletir nesta manhã. Vamos falar de 3 tipos de oração que aconteceu. Olha só, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, a oração em meio à amargura. Ana estava ali, amargurada, diante de Deus e fez uma oração. Olha só, 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Levantou Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aí nós entendemos nesta palavra, abundantemente, e chorou, rasgou o coração. Houve uma sinceridade, ela botou tudo para fora, com sinceridade a Deus. E Deus ouviu a sua oração e lhe livrou da sua aflição e da sua amargura que ela passava tanto. Para tanto, é preciso ser sincero, lutar, falar do interior do que está sentindo e falar para Deus. E Deus ouvirá a oração. Segunda pontuação, que é a segunda oração. Uma oração para o alcance da misericórdia de Deus. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 13. Fez Manassés uma oração a Deus, e Deus se tornou favorável para com ele, e atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu rei. O rei Manassés era um rei da cidade de Jerusalém, em Israel, no tempo dele, e conhecia a Deus, mas ele caiu em uma depravação moral e espiritual, fazendo o que não agradava a Deus.
a ponto de fazer aberrações, até mesmo dentro da casa de Deus. E Deus prestou conta com ele, permitiu. Quando a pessoa é assim, faz algo que não agrada a Deus, aí ele vai colher as sementes e sofrer as consequências da desobediência. Foi assim que aconteceu com Manassés. Manassés foi levado preso a outro país, outra nação, que estava o castigando. E ele ia morrer, consequentemente. E ele se lembrou de Deus e se rasgou o coração e foi sincero. Pediu a misericórdia de Deus e Deus ouviu a oração, porque ele foi sincero para com Deus. A palavra de Deus diz nos Salmos, que não me foge a memória agora, se é o Salmo 25, eu não me lembro, que diz: "Quão sincero te mostrarás sincero, e para com o insincero te mostrarás avesso." Então, Deus se mostrou para com Manassés sincero e ouviu a oração. A terceira oração, que é a terceira pontuação aqui, uma oração com humildade. Lucas, Novo Testamento, terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 18, versículo 3. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Estava ali duas pessoas no templo. Um se julgava justo, falando que fazia isso, tapadismo, fazia isso e aquilo. Mas o publicano se julgou pecador, buscou a misericórdia para que Deus perdoasse, alcançasse o favor de Deus e Deus atendesse a oração. E a palavra de Deus diz que esse desceu justificado. Por quê? Porque ele rasgou seu coração, confessou aquilo que estava dentro dele, que não era correto diante de Deus. E Deus lhe ouviu a oração. É isso que Deus mais ama no ser humano, e digo isso com toda a convicção daquilo que nós temos procurado viver com Deus. É a sinceridade do seu íntimo. É isso que Deus quer de todos nós. Vamos agradecer a Deus por essas palavras. Senhor, te louvamos por tudo que o Senhor ensina por meio da tua palavra, que a sinceridade no íntimo é o que mais te agrada. E o Senhor ouve a oração daquele que lhe é sincero. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então fica aqui o nosso conselho e o conselho de Deus. Sejamos sinceros no íntimo e quando for falar com Deus, ser sincero a Ele. Ele ouvirá as nossas orações. Deus abençoe. Ótima segunda-feira. Até a próxima, se Deus nos conceder.